Olá, meu nome é Fábio Rodrigues e seja bem-vindo ao canal Aprender Elétrica. No vídeo de hoje vamos falar sobre dimensionamento de condutores. Mas não se preocupe, nesse momento a gente não vai dimensionar, não vamos fazer nada. Vamos entender primeiro quais são os critérios de dimensionamento. Vou dar uma passada breve por todas e depois faremos outros vídeos explicando cada critério e ensinando até mesmo a fazer o cálculo. Antes que eu me esqueça, dê seu like e se inscreva no canal. Bom, sobre dimensionamento de condutores, vamos falar de alguns critérios. Antes de mais nada, precisamos de entender sobre condutores. Quais são os tipos de condutores que existem no mercado? Bom, basicamente são 4. O primeiro tipo são os condutores que a gente chama de isolados, né? Que é a parte metálica condutora mais uma isolação. Temos também os cabos do tipo unipolar. Temos também os cabos multipolares. E por fim, o cabo nu, que é um cabo utilizado para aterramento. Além dos tipos de condutores, nós também temos o tipo do material condutor, que no Brasil são 2. Nós usamos aí o cobre e o alumínio, onde tem aí material de resistência diferente e é tratado em tabelas diferenciadas, de forma diferenciadas na norma. Também temos o tipo da isolação do condutor. Então, os condutores eles podem ser com isolação de PVC e os condutores de EPR e XLPE. Bem, entendendo agora os tipos de condutores, nós temos aí agora os métodos de instalação, ou como a norma chama, tipos de linhas. O que seria o tipo de linha? Seria se esse circuito ou se esse condutor está dentro de um tubo, se esse tubo está externo, está interno, ou se ele está dentro de uma eletrocalha ou de um leito, ou diretamente enterrado no solo, ou por meio de canaleta. Então vamos dar uma folheada nisso agora. Na página 33 da norma, nós vamos verificar alguns modelos e exemplos, né, de como selecionar o tipo do condutor. Vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar aqui um exemplo claro aqui, que é o item 1, aqui, ó, o método de instalação item 1 da norma. Tabela 33, né? Esquema ilustrativo, todos eles têm esse esquema ilustrativo. Então aqui, por exemplo, é um condutor isolado, um cabo unipolar, em eletroduto de seção circular, redondo, né, embutido em parede termicamente isolada. Método de instalação A1. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Exemplo 7, item 7. Tem um desenho ali dos condutores dentro de um tubo, aparentemente na alvenaria. Vamos ler. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutidos em alvenaria. Isso é muito comum em residência, né? A gente coloca o corrugado dentro da residência e lançamos os cabos dentro. Geralmente isso aí é justamente embutido em alvenaria. Método B1 de instalação, conforme a norma. Existem vários tipos, né? Não vou passar todos agora, isso vai, como eu disse, vai ser um vídeo específico. Vamos falar um pouquinho sobre as influências externas. As influências externas, a norma trata em uma tabela de número 34. Vamos dar uma olhadinha nela? A tabela 34, ela mostra justamente quais são os tipos de influências externas. Então, por exemplo, no item A, ela fala sobre condições ambientais, temperatura, depois a C, altitude, a E, presença de corpos sólidos e também vamos aí uma sequência de itens da tabela. Esses itens também ajudam a nós, no futuro próximo aí, a gente vai ver isso agora, a escolher o tipo do condutor, tá? Ele vai sofrer, de acordo com essas interferências, ele será classificado e nós vamos ter que tomar alguma ação quanto a isso. É óbvio que essa seleção de condutores que eu estou falando agora, ela tem que ser levada em consideração que nós já temos a corrente, uma corrente de carga. Então eu já sei o que eu vou ligar com esse condutor. Seja aí um ramal geral, uma alimentação de um quadro de distribuição geral, ou seja, o próprio equipamento. Então antes de entrar nesses itens que eu estou comentando agora, você já tem que estar com o básico, que seria o quê? A corrente do seu equipamento, da sua instalação.
Com base nessa corrente, né, com base no que nós já falamos agora, vamos entrar então no item de capacidade de condução conforme a norma. E, lógico, conforme os condutores que eu já expliquei no momento. Vamos passar para a tabela 36 da norma. Vamos dar uma olhadinha. Na tabela 36, nós temos aqui alguns fatores básicos. Por exemplo, a norma já fala que essa tabela é apenas para o método A1, A2, B1, B2, C e D. Por exemplo, E e F estão fora. Também comenta que esses condutores servem para cobre ou alumínio, essas correntes. O tipo de isolação do cabo é de PVC, com a temperatura aí de 70 graus, e que a temperatura ambiente é de 30 e 20 do solo. Por que isso? Se a temperatura for diferente de 30, nós temos que aplicar outros tipos de fatores de correção. Vou falar logo na sequência. Como exemplo, eu vou pegar aqui um cabo 2,5. E vamos utilizar esse cabo 2,5 em um tipo de instalação B1, que nós já explicamos, que é aquele, por exemplo, de embutido em alvenaria em eletroduto circular. Se este circuito for bifásico, fase-fase, ou se ele for fase-neutro, né, ambos monofásico, ou seja, a corrente só tem uma ida e uma volta, né, não é trifásico, nós teremos aí que a corrente que ele aguenta, que o cabo, né, o condutor de 2,5 aguenta, é de 24 amperes. Se por um acaso o circuito for trifásico, ele é de 21 amperes. Vamos passar para a próxima tabela? Porque agora, o que vai mudar nessa tabela, por exemplo? Os métodos de instalação de referência continuam o mesmo, A1, A2, B1, B2, C e D, porém, o tipo de isolação mudou, é EPR ou XLPE. Isso significa que a temperatura no condutor subiu para 90 graus. Lembrando que nós ainda continuamos com a temperatura de 30 nesta tabela. Seguindo pelo cabo 2,5, método B1, 2 condutores carregados, só pelo fato de termos mudado aí o tipo da isolação, esse cabo subiu de 24 para 31 amperes a sua capacidade de condução. E no trifásico para 28. Ou seja, só o fato de nós termos mudado aí a isolação, eu já ganhei aí bastante capacidade de condução na mesma bitola de cabo. Lógico que esse cabo, por causa da isolação, ele vai ser um pouquinho mais grosso, né? Então ele vai equivaler vai ser equivalente a uma bitola de um cabo 4mm em PVC. Tem que ser considerado isso na hora de fazer a distribuição. Mas vamos ver isso também posteriormente. Agora que nós sabemos o nosso cabo aqui, nós temos aí um outro critério, que é o critério de... na verdade não é um critério, são os critérios de correção. Que nesse momento são 3 critérios. Nós vamos falar dos 3 agora. O primeiro critério é o de temperatura. Ou seja, até agora nós falamos na tabela que é tudo de 30 graus. E se for 35? E se eu fizer uma instalação lá no Rio 40 graus? Eu tenho que aplicar um fator com a temperatura máxima que o ambiente pode chegar. Ou então, na cama frigorífica, que a minha temperatura pode chegar aí a menos 10 ou a 10 graus. Então, de acordo com o local de instalação, eu posso fazer a correção desse cabo. Ou seja, ele pode suportar uma corrente maior ou menor de acordo com o ambiente. Vamos dar uma olhada nisso daí? Para a temperatura específica, vamos ver na tabela 40 da norma. Na tabela 40, você pode olhar que existem aí uma coluna de temperatura. Então, por exemplo, para uma temperatura ambiente de 35 graus, se o cabo for de PVC, eu vou ter um fator de correção de 0,94. Ou seja, se antes meu cabo de 2,5 em PVC suportava 24, agora é 24 vezes 0,94. Vai ser um pouquinho menos. Em compensação, se for em 20, eu vou aplicar vezes 1,12. Minha capacidade vai subir um pouquinho a mais, 12% a mais. Então, meu cabo vai aguentar uma capacidade maior. Além do critério de temperatura, nós também temos um critério de agrupamento. O que seria isso? Quantos circuitos passam no mesmo conduto, no mesmo eletroduto, na mesma calha que nós passamos o nosso? De acordo com essa quantidade, nós teremos aí um fator de correção a ser aplicado. Vamos dar uma olhadinha? Esse fator de correção
ele está na tabela 42. Ele vai da 42 a 45, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha. Se vocês repararem, na primeira linha da tabela 42, a primeira linha que eu falo é a referência 1, tá? Em feixe, ao ar livre ou sobre superfície embutidas em eletrodutos fechados, que é o método B1. Se você olhar na última coluna, está dizendo lá, ó, método A a F. Então ele se enquadra aqui nesse item, no nosso circuitinho exemplo aí de 2,5. Supondo que nesse conduto aí, nesse corrugado embutido na parede, eu tenha 3 circuitos, um circuito de iluminação, por exemplo, de tomadas e um chuveirinho. Seriam 3 circuitos. Para 3 circuitos, se você olhar de novo aí na coluna onde tem 3 circuitos, nosso fator de correção é de 0,7. O que isso significa, gente? Vamos pegar um seguinte exemplo. Esse meu circuitinho de 2,5 está agrupado com 3 e numa temperatura de 35 graus. Ou seja, seria 24 ampere, porque meu cabo é de PVC, e meu método de instalação é B1. Eu teria que multiplicar por 0,94, porque minha temperatura é de 35 graus, e depois multiplicar por 0,7, porque ele está agrupado com 3. Ou seja, minha corrente, a capacidade máxima que meu cabo tem de aguentar a corrente, caiu muito. Então esse seria o meu segundo fator aí de correção. Existe mais um fator ainda, além de temperatura e agrupamento, que é o fator a gente chama de resistividade do solo. Esses cabos, ou melhor, esse fator é apenas para condutores que são utilizados do solo, né? Enterrados. Seja ele com infra ou não, mas enterrados. Por quê? A Terra tem uma capacidade de dissipação de calor maior do que a do ar. Até porque a nossa temperatura ambiente pode chegar, como eu te falei, 35, 40 graus, dependendo do local. A Terra não, a Terra geralmente é um pouco menor. Vamos dar uma olhadinha na tabela número 41 da norma, onde explica justamente onde aplica esse fator aí de correção. Que, por sinal, é um fator até razoável, porque se a resistividade térmica do solo em quilômetros por watts for até 2, e isso é normal no Brasil, o nosso fator vai subir. Então, até então a gente só estava aplicando fatores 0 alguma coisa. Agora não, agora eu vou aplicar um fator, por exemplo, de 1,18, 1,1 ou 1,05. Raramente a gente vai descer ele para o fator térmica, mas existe ainda uma consideração acima de 3, 0,96. Então nós temos aí um fator, quando for embutir o cabo na terra, um fator que vai ajudar um pouco a gente, né? Mas óbvio, você vai ter que saber qual que é a resistência térmica aí, de acordo com a resistividade do solo. Bem, além aí do nosso fator de correção, que eu acabei de explicar, nós temos aí um fatorzinho que é um fator que eu acho, do meu ponto de vista, que é um pouco mais chato, porque é o que começa a envolver muita conta, que é o fator de queda de tensão. O que seria isso? A norma, ela deixa bem claro o seguinte, eu deixei uma ilustração aqui do lado, que vai te mostrar claramente que a partir do transformador até a sua tomada ou a sua iluminação, se esse transformador for seu, particular, ou se for da concessionária dentro do terreno, seu, 7%. Da saída dele até a tomadinha. Se esse transformador estiver em qualquer outro lugar na rua que não seja na sua propriedade, você perde 2%, você trabalha com 5%. E desses 5%, se convenciona em vários livros técnicos, e aí tem até concessionárias que exigem assim, que do seu quadro geral até o seu ponto seja de 4. Ou seja, a diferença você é obrigado a colocar para lá. De forma resumida, você é obrigado a aumentar a bitola do cabo para que não haja uma queda de tensão muito alta, por exemplo, desse trecho para trás. Porque você só tem 1%, por exemplo, quando o transformador não está na sua residência, porque 4 está aqui. Então 1% você é obrigado a jogar do seu QDG até o transformador que você não sabe onde que é. Esse item aí é um pouco mais chato, né? É uma aula um pouco mais complexa, porque, novamente eu falo, tem muita conta. E contas chatas. Bom, o último critério nosso, para fazer um dimensionamento correto da instalação, é sobre a seção mínima do condutor. O que seria isso? A norma fala que, dependendo da sua carga, do tipo da sua carga, você pode ter uma seção mínima. E existe uma tabela, vamos falar da tabela 47,
que é a tabela que explica qual que é a seção mínima para certos circuitos. Vamos dar uma olhadinha na tabela 47. Como vocês podem ver aqui na tabela 47, ela é um pouco mais bagunçada que as outras, né? Mas basicamente ela fala o seguinte: instalações fixas e instalações flexíveis. Em instalações fixas, na primeira linha aí, para cabos isolados, né, condutores e cabos isolados, e na maioria das nossas vezes aí, fora a instalação aérea externa, nós teremos instalação isolada. O cabo de iluminação pode ser de 1,5 de cobre ou 16 de alumínio. Ou então, 2,5 de cobre e 16 de alumínio para circuitos de força. E para circuitos aí de sinalização e de controle, 0,5 de cobre. Bom, circuitos aí nos circuitos flexíveis também sofrem alguma diferença, mas os flexíveis já são meio que padronizados em 0,75. Esse para condutor fase, tá, gente? Para condutor de neutro, nós temos aí uma outra tabela, a norma trata um pouco separado, que é a tabela 48. Vamos dar uma olhadinha nela. Como a gente pode perceber na 48, é o seguinte: quando fase é até 25 mm, a gente tem que seguir a mesma bitola do neutro. Quando é acima de 25, aí nós temos aí a tabela para seguir. Por exemplo, cabo 70, neutro de 35. Cabo 150, neutro de 70. Salientando que, para usar essa tabela, a gente tem aí umas regrinhas aí básicas aí, né? Por exemplo, a harmônica não pode ser superior a 33%. Vamos tratar isso também em uma aulinha separada para explicar aí quais são os fatores que impedem que eu utilize essa tabela como regra principal e única. Do mesmo jeito que nós temos aí a diminuição do cabo de neutro, nós também podemos reduzir a seção do cabo de proteção, cabo terra. E essa diminuição aí está explícita na tabela 58 da norma. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Bom, é uma tabela muito mais resumida, pelo que vocês podem ver, né? Essa tabela, ela já fala um item mais simples, que é o seguinte, né? Até quando fase ele é até 16, o cabo terra tem que ser igual, não tem jeito. Quando o cabo terra é entre 16 e 35, na tabelinha aí, ó, o cabo terra tem que ser de 16. E quando ele é acima de 35, pode ser a metade. Lembrando que, por exemplo, qual que é a metade do cabo de 120 mm? Deveria ser 60, mas nós não temos cabo comercial de 60. Então a gente tem que subir uma seção e ir para o cabo de 70. E assim para qualquer outro que fizer a divisão. Bem, esses são os critérios básicos para o dimensionamento. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula e que assistam os próximos vídeos para aprender aí como calcular cada critério desse. Agradeço aí você ter assistido o vídeo até o final. Novamente, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para nos ajudar até mesmo a fazer os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.